Olá, tudo bem? Gente, sejam bem-vindos de novo ao nosso GoCast, mais um episódio. A gente com convidados super importantes aqui, mas antes vou celebrar a minha plateia que nunca me abandona. Demais, não é? Essa plateia é demais, muito obrigada. E a gente está aqui hoje com dois convidados especiais, como eu disse, para bater um papo super interessante. Vocês vão entendendo aí no meio do caminho. A gente vai falar bastante sobre agentes virtuais, inteligência artificial, otimização, custo, resultado, desesperos e tudo junto, né? Então vamos lá. Eduardo Bento, responsável por parcerias estratégicas aqui na Ótima. Eu brinco que é a pessoa mais experiente da Ótima, cheia de sabedoria. Veio compartilhar sua sabedoria com vocês, com eles, conosco, né? E o Guito, o bonito, viu? Eu falei que eu ia brincar. Todo mundo eu apresento brincando. CEO da Link Monitoramento, nosso cliente aí, a gente tem feito projetos muito legais, resultados que não podiam ficar de fora aí da gente compartilhar com vocês. E antes, para começar, vocês podem se apresentar aí um pouquinho, falar um pouquinho. Mas, Hugo, vou pedir para você falar um pouquinho da Link pra gente. A gente já começa entendendo aí um pouquinho do teu mundo, do teu contexto. Eduardo pode também depois se apresentar. Mas vamos aí dar as honras ao nosso convidado para falar um pouquinho da Link. Quem é a Link? Onde está a Link? O que faz a Link? Por que a Link? Com você, Hugo. Bom, Ana, obrigado pelo convite, Eduardo. Obrigado. Contar um pouquinho da história. Dia 21 agora, a gente faz 15 anos. Nossa, parabéns. Isso é uma coisa muito legal. Bom, a gente começou com uma ideia há 15 anos atrás, com uma software house para monitoramento de veículos. Eu acho que eu nem imaginava que a gente ia chegar até aqui, né? A software house tinha uma ideia de montar um software de gerenciamento para poder localizar veículos e monitorar grandes frotas, pequenas e médias frotas, né? E aí a gente começou montando, começamos elaborando, começamos a achar os hardwares, criamos um software do zero. Em algum determinado momento a gente decidiu, a gente teve uma ideia de franquear essa empresa. O interessante é que todos os modelos de franquia dizem que você tem que ter uma loja, ter uma experiência, pivotar o produto, ele está funcionando e você virar uma franquia. A gente ignorou isso. São as famosas lojas piloto, né? Então, vocês foram direto para a corrida. Exatamente. Então, antes da Link começar, a gente tinha 5 franquias vendidas, sem nenhuma loja e sem um software. Já começou como um modelo de franquia mesmo e já com franqueado. Exatamente. E aí a gente começou a saga, né? Então a gente vem batalhando. Hoje a gente tem 36 filiais espalhadas aí pelo Brasil. Todas elas operando, funcionando, dando lucro, né? A grande maioria dos franqueados estão contentes com o nosso negócio. E aí a gente decidiu pivotar um pouco o negócio mais ou menos há 5 anos atrás, com uma ideia nova. A gente trocou a diretoria, né? Eu sou um sócio fundador, a gente trocou a diretoria e a gente assumiu com uma ideia de performance. Tá? Que daí começa a pegar, né? Uma coisa é você tocar uma empresa normal, outra coisa é você tocar uma empresa com uma ideia de performance e crescimento. Tá? A gente tomou uma ideia, uma das ideias que a gente tomou é que a gente não ia vender mais franquias e nós íamos fazer todas as franquias performar. É uma ideia, né? E aí a gente começou a fazer isso aí pelo comercial, aí pela TI, aí pela central de monitoramento, pelo administrativo financeiro, pelo software de gestão, pela área técnica, e fomos passando por todas as áreas. Então, mas basicamente isso é a Link Monitoramento, uma software house que hoje tem 15 anos e 36 filiais espalhadas pelo Brasil. 5 para 36. Exatamente. Vocês estão com quantas pessoas hoje na Link? Que na são Link, diretos da Link e depois um pouquinho Link, do número de carros que vocês acompanham. Diretamente na Link a gente tem 60 colaboradores. Nas franquias passam de 300. E hoje a gente está comemorando 38 mil veículos ativos na nossa base.
Sensacional, Hugo. E conta para mim, Eduardo, como é que surgiu então essa parceria, como que a Link, né, uma empresa que também tem aí, acho que inovação no seu DNA, como a Ótima, né, que já chegou inovando no seu modelo de franquia, já com os franqueados. Como que surgiu essa parceria aí de vocês? Como que surgiu essa necessidade de juntar o que a Link tem com o que a Ótima tem? A Link chegou a nós através de um cliente nosso, né, o Leonardo, que cuida de toda a parte de tecnologia da Link, e ele já era cliente nosso de um outro cliente, né? Mas assim, talvez o Hugo possa explicar depois melhor qual era a dor dele, né? Mas por que surgiu essa parceria, né? O projeto do Hugo era realmente internalizar o atendimento, né? Fazer um processo mais automatizado dessa parte do atendimento. E a gente já está no mercado já há 25 anos, né? Com a Ótima, 25 anos, e a gente tem uma histórica também dessa parte de canais digitais de relacionamento, tecnicamente falando. E o projeto do Hugo era muito específico e muito crítico. Por quê? Porque precisava se construir uma solução específica, né, para que ele pudesse performar as ações dele e também concatenar todas essas franquias dentro de um mesmo processo. Tá? E isso não seria possível se simplesmente ele buscasse soluções isoladas, né? Então a Ótima hoje, falando da Ótima como estrutura de tecnologia ou de soluções, ela talvez seja a única empresa no Brasil, tá, que tem uma estrutura de tecnologia, uma infraestrutura de tecnologia proprietária. Tá? Então hoje a gente tem uma telecom, a gente tem uma empresa de inteligência artificial e a gente tem uma solution provider que desenvolve sistemas para o mercado, tá? Usando essa infraestrutura. Então, assim, dando um exemplo bem simples, né? Eu não consigo fazer um agente virtual com qualidade ou que tenha uma acurácia com percentual bastante alto se a telecom não está na minha mão, não está na minha infraestrutura. Eu não consigo ter um agente digital de texto funcionando adequadamente se eu não tenho a relação com as operadoras. Diretamente com as operadoras. Né? Você até oferece, mas você fica refém da qualidade que vem, você não pode garantir o que não é teu para o cliente. Exato. Né? E a gente percebeu uma coisa no mercado, não adianta eu ter uma solução como regra de negócio, como modelo de negócio excelente, se eu não tenho a ponta que me traz a informação para que eu tenha inteligência para tomar as melhores ações ou automatizar com qualidade. Então, às vezes, o que fica para o cliente é que a solução é ruim. E às vezes não é. Às vezes a telefonia é ruim, às vezes a relação com o WhatsApp é ruim, a relação com o RCS é ruim, a relação com o SMS é ruim. Então, assim, para que pudesse viabilizar o projeto, que talvez o Hugo vai detalhar mais o projeto da Link, se não tivesse essa infraestrutura e ter uma venda consultiva, né? Coisa que a Ótima trabalhou muito, né? Essa relação com o cliente, e o cliente também está disposto, e a Link está disposta a montar essa infraestrutura, a coisa realmente não tinha ido para frente, né? Então, todo o apoio do pessoal de produto da Ótima, de CS, da venda consultiva, de entender é possível, não é possível, né? Então, o nível de entendimento na necessidade e a viabilidade, porque nem tudo, às vezes, que é possível é viável. Sim. Isso é o que acontece muito no mercado. Então, a Ótima não vai para frente se não tiver realmente uma consistência que nós vamos chegar lá. E isso, às vezes, não é só tecnologia, é o entendimento da regra de negócio. Então, se a Link não passa, ou não tem essa disponibilidade, esse entendimento que ela está mudando o paradigma, que ela tem que mudar os processos, que ela tem que fazer de forma diferente, né? Porque mais do que você sabe que cada canal tem uma característica diferente. Sim. Então, a forma que eu tenho um fluxo de processo de voz não é o mesmo de texto, de WhatsApp não é a mesma de RCS, que é texto, mas, né? E com certeza, então, diante desse cenário, quando você disse que a empresa estava se reestruturando para performance, ele falou várias áreas ali, gente. Comercial, administrativo, chegou a hora do atendimento, então, em algum momento, precisamos ver a performance, ou não? Como é que foi? O que estava pegando, Hugo, quando vocês... e assim, para a gente, né, já
deixar aqui bem claro, a gente está falando de um case que acaba envolvendo algumas soluções da Ótima, mas muito prioritariamente o agente virtual, né? Como que vocês chegaram... qual era a dor e como que vocês chegaram nessa solução, né? Como que foi esse processo dentro de vocês, isso atrelado aí à performance? A dor era bem simples, faturamento, Ana. Dinheiro A na dor mesa. sempre é simples, gente, das empresas. É muito simples, era faturamento. É faturar e manter a lucratividade, não é só faturar. Então imagine só, para vocês entenderem, a estrutura da Link, ela inicia uma franquia com 8 pessoas. Um comercial, um técnico e um administrativo. E 5 pessoas no atendimento nas PAs 24 horas, porque uma franquia é responsável pelos veículos 24 horas por dia. Isso desde o dia que começou. Há mais ou menos 5 anos atrás, quando a gente decidiu fazer performance, não é assim, né? Eu decido fazer performance. Hoje eu sou uma pessoa que só trago resultado em tudo que eu faço. Não é assim, né? A gente começou a desenhar. E a gente começou a estruturar a área comercial. E o comercial começou a falar assim, cara, a gente precisa de mais pessoas. Só que como é que eu pego mais dinheiro do Eduardo franqueado se eu tenho um acordo com ele, um contrato rigoroso com ele, que ele deve gastar X mil reais com o pessoal. A gente começou a olhar todo o quadro de funcionários e falou assim, e se a gente demitisse o técnico? Não vai dar. E trocar o financeiro? Não vai dar. Tirar o comercial? Também não vai dar. A gente precisa vender mais. A gente olhou aquela área que tinham 5 pessoas no mínimo, e até um determinado momento, quando a franquia crescesse, ela vai até 8 pessoas na central. O que a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, essas pessoas já ficam ligando o dia inteiro. Vamos transformar essas pessoas em comerciais. Aí o velho ditado de closers e SDRs, né? Vamos começar a procurar clientes outbound, vamos fazer tudo isso. Ótimo, só que a principal função deles é monitorar veículos. Como é que faz essa virada? Como a gente faz essa virada? A gente tinha uma central 24 horas nossa, porque ela servia para 2 coisas. Uma para uma franquia pequena, que a Ana abriu hoje, e eu começava a monitorar os teus veículos até você tivesse um corpo de 200 equipamentos. E assim, se tivesse 200 equipamentos, eu treinava a tua equipe e você assumiria isso. Em Maringá, por exemplo. Ótimo, você ia ter... Quando você iniciou, você tinha um técnico, um administrativo financeiro e um comercial. Você começa com 3 pessoas numa franquia e a partir de 200 veículos você tem uma central 24 horas que você nunca mais vai desligar a luz e vai funcionar. E a segunda função é quando desse algum problema em algum lugar do Brasil, eu assumisse como backup. Mas acontece muita coisa, o Brasil é muito grande. Então existem apagões de tecnologia, energia elétrica, pessoas faltam, né? Então, de vez em quando a gente assumia, de vez em quando, uma vez por dia, eu assumia uma central por 6 horas, 8 horas, 12 horas, dependendo do que acontecesse nessas localidades. A gente decidiu fazer assim, a gente começou a olhar e falou assim, eu já sei, vamos fazer o seguinte, a gente vai eliminar a central 24 horas, vamos internalizar isso para link e monitoramento e vamos transformar essas pessoas em comerciais. Olha só, a gente tornou 8 pessoas, uma comercial e o resto todo operacional, em 5 pessoas comerciais. A gente inverteu o jogo. Aí eu falei assim, nossa, agora a gente está bem. E a gente começou a migrar franquias. A gente começou a mostrar o projeto para todos os nossos franqueados e todo mundo começou a adotar, né? Eu vou gastar o mesmo preço, mas eu vou ter mais comercial. Nossa, vou alavancar com certeza todo o mundo faturamento. concordou. E aí, o que a gente fez? A gente começou a fazer isso. E a gente começou a migrar veículos. Na época, eu tinha 3 mil veículos, que é uma coisa totalmente factível. A gente dobrou do dia para a noite. Numa segunda-feira virou a chave, a gente cancelou 2 franquias com 1.500 veículos. Viraram... O treinamento comercial é uma outra história, né? De um outro dia, mas começaram a treinar as pessoas comercial e essas pessoas não mais trabalham 24 horas por dia. Nós assumimos. Você já imaginou você ter 3 mil clientes num dia, num domingo? Na segunda-feira você tem 6 mil? Que baque!
Sim. Operacionalmente é um desafio mesmo. E a gente fez um acordo, a gente começou a olhar as franquias, a gente começou a migrar as menores, né? Porque a gente não sabia do impacto. A gente escolheu as menores. Só que as menores tinham 1.000 peças cada uma, né? Então, a cada 15 dias, a gente começou a migrar uma franquia. Então, a cada 15 dias, eu crescia 30%. Imagina que coisa de louco. Um dia, a gente estava com 10.000 peças. Isso, 40 dias depois, o Rodrigo falou assim, senhora, está tudo sensacional. Tá, mas nós vamos colapsar. Eu assim, não entendi. Naquela época, a gente já tinha se preparado para tudo isso. A gente tinha 19 pessoas na operação e 3 gestores. Que o Eduardo acompanha todos os projetos com essas pessoas. A gente já tinha desenhado os projetos. E aí, ótimo, beleza. Na nossa visão, a gente ia conseguir fazer 30.000 veículos com essas pessoas. O Rodrigo falou assim, do jeito que a gente atende, é humanamente impossível. E a gente, mas a gente já combinou com a Ana que dia 1º a gente vai virar. Com o Eduardo, que dia 15 a gente vai virar. Ele falou, não. Até 25, 30.000 veículos a gente aguenta. Ótimo. Vamos achar uma solução. Ou a gente para a migração. Só que daí, Ana, olha o lado comercial batendo aqui e fala assim, tá sensacional. Não, a cada 15 dias, mais 5 comerciais. Você vai reclamar, Ana? Não. E os outros franqueados? E o meu não vai virar? Como assim? Exatamente. O outro vai virar e o meu não. E aí a gente começou. E aí a gente tava com um problema. O Rodrigo falou assim, ó, sensatamente, falou assim, ó, a gente vai migrar, essas pessoas que a gente combinou, a gente vai parar de migrar. Ou contrata mais pessoas. Só que o problema é o treinamento. Aí começa tudo aquilo que você... Como é que eu abro uma PA inteira do dia para a noite? E numa qualidade que você tem que ser muito boa. Porque explica pra gente, porque pode ser que tenha gente que estejam assistindo aqui, que não necessariamente sabe aí as nossas sopas de letrinha, né? PA é uma posição de atendimento. Uma posição de atendimento que vira 24 horas por dia. Então, ela não desliga, tá? Então, tem 4 operadores, a nossa PA, ela trabalha de 6 horas, ela tem 4 operadores que rodam todos os dias. Então, a gente tem 4 PAs full time que não param. E isso aí tem mais folguistas, né? Tem mais umas outras coisas. E a gente é totalmente ativo, Ana. Hoje, a gente deve fazer mais ou menos 2.000 interações dia com os nossos clientes. Tá? É muita coisa. Então, ativo, você quer dizer que vocês que entram em contato. O contato começa por vocês, né? Exatamente. Então não é só receber ali e responder. A gente tem uma mão de 2 vias, que a gente tem uma central receptiva no 0800 nacional, mas a gente é ativo, que a gente tem muitos eventos que acontecem em veículos todos os dias. Tem várias regras a serem respeitadas e esses eventos que a gente entra em contato com os nossos clientes. Bom, o Rodrigo falou isso, a gente está com um problema e vamos ter que parar ou vou ter que aumentar. Só que o aumentar, na visão dele, a gente ia demorar mais ou menos 60 dias para começar a aumentar, para começar a migração e contratando mais pessoas. Isso não era o problema, mas vamos fazer isso. Vamos ter que fazer alguma outra coisa. Nisso, o Léo tá numa reunião com a gente e a gente falando desse problema, o Léo falou assim, não, cara, vamos tentar automatizar isso. Daí eu fui contra em primeiro momento, porque eu queria um atendimento totalmente humanizado. Eu falei, não, eu não vou automatizar nada. Eu fui o voto contra, né, antes de conhecer qualquer coisa. Humanamente impossível que o Léo falou pra você tinha que ser humanamente impossível mesmo. Tinha que ser por humano. Exatamente. Aí eu falei pra ele, não, eu quero... O nosso atendimento tem que ser humanizado. Eu falei assim, calma, vamos desenhar o problema. A gente olhou aqui. A gente mandava WhatsApp, a pessoa não responde, mas a gente tem que mandar. Eu ligava, a pessoa não atende, porque a gente tem canais de atendimento. Quantos canais vocês têm hoje? Vocês operam? A gente tem 3 canais de atendimento direto. Um push do nosso app, que você pode escolher, né? Quando você faz o cadastro, como é que você quer receber, Ana? Um push via web. Canal de preferência. Isso, mas o engraçado é que o número é muito parecido, tá? É mais ou menos 30% cada canal. Olha só. Tá? Então o app nosso é muito forte. A telefonia, porque a telefonia veio, ela não cresceu, ela vem perdendo, né? A telefonia era 100%, a gente não tinha nada, então era só telefonia. Então hoje a telefonia é 30%,
O WhatsApp vem crescendo muito, né? Então, o WhatsApp, eu posso botar que ele seja 40% do restante da operação. Então, a gente precisa fazer isso aqui. Só que as pessoas não interagiam do jeito que a gente gostaria. Mas essa é uma característica nossa. Por quê? Porque eu mando um WhatsApp às 2 horas da manhã. Eu não imagino que a pessoa vai responder, né? Eu ligo para ela às 2 horas da manhã e eu mando um push às 2 horas da manhã. Então, né, esse era o nosso calcanhar de Aquiles, até que o Léo chamou o Eduardo e falou assim: Eduardo, eu tô com essa dor. Lógico, eu tô resumindo muito aqui, mas era muito mais complexo aqui. Não foi tão lúdico assim. Não foi tão simples. Foi tão divertido, tão bonito, tão romântico. Foram várias reuniões, não era bem né? assim. Diretores contra. Estamos com a reunião por respeito à equipe, mas o diretor está contra. Eu já sei a resposta, né? Mas vamos lá, né? Para dizer que a gente não está aberto a novas propostas. Sim. E aí o Eduardo entrou e falou assim: ó, a gente apresentou todos os nossos problemas e o Eduardo falou uma coisa que me chamou muita atenção. A gente só vai dar atenção a quem realmente está precisando naquela hora que responder. Sim. Ótimo. Sensacional. Você vai ligar para X pessoas. Se ela não atender, a gente vai deixar um recado na caixa postal. E se ela atender, ela vai falar diretamente com vocês. Né? Ou qualquer outra opção, né? Eu insisti que a primeira opção é fale com o atendente, e depois as subsequentes, e a última você fale com o atendente, né? Tipo assim, para pegar e não ficar uma coisa totalmente robotizada. Então essa era a ideia. O Eduardo falou: não, isso é totalmente possível. Agora então, tipo, ele ganhou a gente na reunião. Bom, agora vamos fazer o projeto, que daí o Eduardo tem que explicar exatamente como é que ele fez toda essa magia de vocês aí. Então, né? a gente passa do precisamos faturar mais, que eu achei excelente como case, né? Tá. Aí, de gestão operacional, de recurso. E é legal porque a gente estava conversando um pouquinho antes e é legal isso, né? Porque existe um tema super polêmico, ainda mais quando a gente fala de atendimento, que é essa, né, substituição que pode existir, né? Então, as automações substituindo, né? O capital humano, não vou dizer o atendimento humano, talvez o atendimento humano ele possa ter substituído em parte, mas ali a tua força humana, força de trabalho, você só redirecionou. Né? Então você redirecionou o teu investimento na sua empresa, não é que você tirou o investimento, né? E tem né? As pessoas das PAs, elas estão interagindo diferente hoje, né? Porque antes era tudo igual, né? Os eventos são os mesmos, né? Muda o nome e a placa do veículo, né? Mas o discurso é o mesmo. Agora as pessoas estão no comercial, né? É totalmente diferente, né? A experiência da pessoa é totalmente outra, né, Ana? Sim, diferente, é muito, muito diferente. Com certeza. E aí, então, como é que a gente recebeu aí essa bola? O Hugo fala algumas coisas bastante importantes nesse processo de automação, né? Essa questão da preocupação com a performance, sem se preocupar com não é só custo que ele está vendo, né? Isso foi uma coisa importante para ele, porque qual foi o posicionamento da Ótima nesse projeto? Não é uma coisa barata, entendeu? Mas é uma coisa que com planejamento a médio e longo prazo se torna um outro formato de operação, né? E que isso pode dar muita rentabilidade e dar escalabilidade para o negócio. Ou seja, o Hugo não se preocupar muito com o crescimento, porque se você pensar bem, o ponto de sucesso do negócio da Link é o atendimento, né? Então não é o equipamento que está no carro, não é, né? É ele notificar. O que ele vende, na verdade, não é o equipamento, ele vende a notificação. Ele tá vendendo, nível de serviço, né? É uma garantia de nível de serviço. Ele está vendendo esse serviço. E daí o desafio nosso foi como que a gente vai moldar as ferramentas da Ótima, como a gente vai customizar ela, para que possa atender um público específico, né? Que tem uma característica totalmente diferente de uma venda, de um suporte, né? Então, assim, os pontos de sucesso de tudo isso foi, primeiro, a equipe do Hugo, ela é muito empenhada, tá, nessa resolução. Ela é uma equipe de tecnologia que está sempre disposta, né, engajada
tá? Em resolver os problemas, tá? E isso foi muito bom para nós, porque não era um segmento que a gente conhecia, né, como modelo de negócio, porque a gente vende know-how, na verdade. Quando a gente está vendendo tecnologia, ou a gente está vendendo uma solução, você não está vendendo a tecnologia, está vendendo o que ela faz e o que ela entrega, né? E se a gente não fala na mesma linguagem, é complicado. E isso é também uma dificuldade que a gente tem. Às vezes o cliente não sabe transportar o que ele faz manualmente para a tecnologia. Então, o nosso primeiro desafio foi isso, é nós entendermos, a equipe da Ótimo, os heads de produto, entender como que funciona tudo, né? Colocar essa integração com a equipe da Link e começar a transferir know-how. Eles transferem know-how de atendimento e nós transferimos um conceito diferente para poder aplicar a tecnologia de maneira efetiva de mesmo, tecnologia. né? E aí a gente chegou num ponto que a gente analisava os números dos atendimentos. Tá? Tipo assim, dos 100% que o Hugo, porque o Hugo tinha uma operação bem manualizada, então era enxergou o evento, pega o telefone, liga para o cliente e fica lá, tenta no primeiro número, não deu, tenta no segundo, não deu, tenta no segundo. Então, se você pensar num tempo médio de atendimento para cada evento, nós estamos falando aí de 10 minutos, de 7 minutos, 8 minutos. Entendi. Manual. Nossa. O atendimento, tá? Sim. E aí, você imagina, cerca de 1.000 eventos por dia. 2.000. 2.000, tá em 2.000. 2.000 eventos por dia. 10 Quantas minutos? pessoas? 10 minutos cada um, você imagina, né? Como é que é isso? E aí, houve uma interação muito forte nesse sentido, tá? E aí a gente chegou à conclusão que vamos dividir o processo em duas partes. Primeiro, vamos colocar o agente de voz, tá? Porque como o Hugo falou, 30% de participação de cada canal, push, voz e o WhatsApp. Vamos pegar um primeiro, tá? E vamos prototipar isso. Né? Vamos prototipar e vamos ver quais são os resultados. Né? E aí a gente descobriu, tanto pelos dados que o Rodrigo passou na questão de voz, 80% de tudo que era interagido, ou seja, que se tentava falar, não tinha resultado. O resultado era zero. Você não conseguia falar com o cliente. Mas ele tinha, por uma questão de compliance, a Link tinha de notificar o cliente e avisar ele que o que estava acontecendo. Naquele canal que ele aí havia escolhido, imagina, provavelmente. Exatamente. Eu escolhi ser, né, acionado aí você por imagina, telefone, eu tenho que ser acionado. Aí você imagina, você tem 10 minutos de cada cliente tentando entrar em contato, se você não conseguiu com todo mundo, você tem que continuar tentando o dia inteiro. Então, esses 10 minutos se transformam em meia hora, né? Você imagina o que isso acarretava. E a primeira forma que a gente achou é o agente virtual entrar em contato, tá? Realizar um atendimento se o cara atende. Se ele não atende, a gente faz o diagnóstico, que é uma caixa postal, e deixa um recado lá dentro. Com a plataforma do canal digital de voz, o processo de compliance do Hugo fecha 100%. Por quê? Eu tentei falar, você não atendeu. Eu deixei recado na caixa postal. E aí essas informações de todo esse processo, esse movimento do agente virtual, é imputado diretamente no sistema da Link. Então, se o cara reclamar, falou assim, o Hugo até comentou na nossa reunião de manhã, um roubo que houve da van, né, do cara, e foi de madrugada. E o agente virtual tentou falar com ele 5 vezes, não conseguiu, deixou o recado na caixa postal. Quando o cara reclamou, ele falou, tá aqui, ó. Então, o Hugo mostrou, tá aqui as gravações, as tentativas, você pode ir lá no teu telefone que você vai ver que as ligações estão lá. Sim. Ele tentou, né? Então, a primeira etapa do projeto, né, que foi o sucesso total nesse sentido, né? E os resultados que tiveram nesse primeiro impacto foi, o Hugo tinha 4 atendentes em cada turno, são 4 turnos, o agente tirou 3 por 1, então ele tirou 3 atendentes por turno, então de 16 tirou 12, os 12 ele levou para a área comercial. Entendeu? Então, basicamente, ele tem um atendente em cada turno, né? Sim. Que absorve 100% dessa questão de voz e que hoje, eu não sei se você tem esse número, Hugo, mas assim, dos retornos que tem, porque quando eu falo retorno, o agente fecha 100%.
E o agente também dá a possibilidade de um transbordo caso o cliente queira falar por voz. Por voz. O fechar é, dentro do que você tem aí de compliance, realmente foi notificado. Check. Eu tive o retorno de que ele recebi. Não seria um deixar na caixa, por exemplo. Sim, o deixar na caixa também porque se eu deixo um recado na caixa postal, eu fechei o processo. Você garantiu que a mensagem foi entregue. Exatamente. Mas às vezes o cara, a hora que atende, ele fala assim, perigo. Entendeu? Aí ele já transfere direto. Ou a qualquer momento que ele está falando com a agente virtual, eu quero falar com o atendente. Eu quero falar com um especialista. Entendeu? O próprio agente já transfere dentro da estrutura que a Ótima montou também de telefonia e de ramais. Né? Então eu fecho o ciclo dessa operação. Então agora, a versão 2, né, do projeto é colocar o agente de texto. Então já está sendo colocado a 360 nesse mesmo modelo, tá? Ou seja, mas com uma nomenclatura diferente, com uma forma de atender diferente. Primeiro, o agente virtual é 1 a 1, é uma ligação. No caso do WhatsApp, né, no caso da plataforma 360, eu tenho lá, o Hugo manda 20 notificações para o telefone do gerente de frota, ou quem tem que receber isso, fica lá as 20 notificações. Se ele entra, aí que ele entra num atendimento receptivo. E é esse que a gente já coloca em produção amanhã, né? A primeira versão a gente já coloca em produção amanhã, e já tem um projeto de uma segunda versão, mais automatizada ainda, para tirar determinadas, né? Determinados processos da Link, né? Tirar da mão de humano, fazer com que o agente trate isso de forma totalmente diferente. Então eu tenho 2 agentes de voz e de texto tratando todos esses processos. E aí você falou do 360, que é a plataforma, né? Isso, 360, é o agente né? de texto, na verdade. O agente de texto que está ali plugado à plataforma multicanal, né? Da Ótimo, Gol 360, né? Então, foi uma primeira etapa aí, né, de voz, né? E aí agora vocês estão, então, amanhã quentinho a de texto, né? Isso, já implementa a primeira versão, né? A gente tá seguindo a mesma metodologia que a gente usou na voz, tá? Até porque precisa se entender exatamente qual é o comportamento dos clientes da Link no texto, que é totalmente diferente da voz. Que é totalmente então, diferente. O que a gente optou? Em lançar uma versão mais simples, onde a gente faz a captação de toda a informação que chega do cliente, qual é o comportamento, qual é o movimento dessa relação, né, para se definir um novo projeto, entendeu? Entendi. Porque se eu também vou ter 90% de toda a comunicação do WhatsApp sem resposta, né, eu não preciso também criar um receptivo muito específico, mas de repente a gente pode se surpreender e o pessoal querer mais detalhes do atendimento, daquele evento, o que aconteceu. Então, junto com a equipe da Link, né, a Ótima vai desenvolver essa relação. A Link desenvolvendo as APIs de integração, nós desenvolvemos a nossa parte na questão do bot, na interatividade, para que eu possa fechar esse processo sem que haja interação humana. Então, se determinado evento, né, que o cara fala assim, o carro está na garagem, ou está numa oficina, ou está, né? Tá, o que você quer que eu faça com isso? Você quer que eu iniba as mensagens por 30 dias? Você não quer que iniba? Você quer que faça o quê? Você quer incluir mais carros nesse processo? Entendeu? Então, isso tudo o bot pode fazer de uma forma mais automatizada, sem que seja humano, como é feito hoje. Não, o que é sensacional, eu acho, dessas soluções que a gente consegue implantar, é justamente essa possibilidade, né, de ser tão abrangente como é um atendimento ali, como você faz o humano, né? Você tendo isso mapeado, você tendo as regras que você queira aplicar, a gente realmente vê que às vezes até, claro, tem as falhas, né, também ali, né, do técnico ali, mas você consegue garantir, como a gente falou, esse nível, né, de serviço, essa uniformidade de atendimento, né, conforme você vai fazendo também, né, esse agente assim, crescer um pouco mais. E só fazendo um adendo dos resultados que a gente teve, números já apurados, né, nesse processo a gente teve 15% de economia nos canais digitais de relacionamento. Aí, né, para vocês os números mesmo. 15% de economia, por quê? Porque quando a gente fala 3 por 1, quando a gente está falando de um agente digital,
tecnicamente falando, é como se eu estivesse pegando um humano e transformando num agente. É exatamente essa. Só que a velocidade que ele faz é muito maior. Quando a gente fala que ele tira 3 por 1, não é porque é por causa da velocidade mesmo que ele faz e da simultaneidade das ações que ele faz. Sim. Então, ele faz isso. Então, com isso, a gente teve 15% de economia no custo dos canais a menos, né? Pelo fato de ser mais rápido, né? O retorno do investimento de todo esse processo girou em torno de 4 meses, mais ou menos, né? Houve um incremento por causa da economia de pessoas usando, né? Ou seja, houve uma transferência de investimento de coisa de quase 75%. Então, o que se gastava para um operador, né? Diminuiu 75%. Esse 75% do que se gastava na operação foi para uma área comercial, né? Eu espero que vá para a ótima também. É 75%. Nos novos projetos que Exato. vamos E outra expandir. coisa muito importante, que às vezes a gente não pensa num processo desse de automação, né? A agilidade no controle de qualidade. Né? Então, você tem hoje uma qualidade, você diminui treinamento, porque é o agente que está fazendo, né? Você não tem que ter um supervisor enxergando a operação para ver, você está falando besteira, não está falando besteira, o que você está falando? Cria um padrão de ação, uma consistência, garante. Entendeu? Então, se você pensar em tudo isso, essa automação, esse custo refletido, né? Você pode chegar aí numa economia aí, num geral aí de uns 40%, 50% mais ou menos. E principalmente a tecnologia está na mão do cliente. Não está na mão de um terceiro, de um contact center, né? Ele decide o que fazer, que hora que fazer, como que ele customiza, como é que... Que acho que são 2 conceitos aqui, né, que são interessantes. Hugo, depois eu quero que você comente um pouquinho sobre isso. Além de trazer, né, toda essa parte de deixar automatizado o atendimento, isso foi feito, que isso poderia ter sido feito num modelo que estivesse dentro do próprio franqueado, né? Teve também um outro modelo de atuação que né, de negócio aí da Ótima, que é fazer a internalização que a gente fica, né? Internalização, né? Ficou a internalização dessa, né, do atendimento como um todo dentro da Link, né? Então, você tinha ali 2 desafios, né? Mudar, quase que muda o teu modelo de relação com o teu franqueado, né? E também você traz uma nova forma de estruturar esse teu atendimento fazendo essa passagem para o digital. Diga, Hugo. Eu acho que é muito mais do que isso. Pensa que o Eduardo é um franqueado nosso. E ele tem 10 pessoas na operação. Automaticamente eu falo assim, Eduardo, você vai gastar a mesma coisa e você vai quintuplicar a tua área comercial. Isso é uma coisa. Pensa num outro negócio que a gente não falou aqui, mas o Eduardo não precisa ter mais uma empresa 24 horas por dia. Olha que coisa... O Tem um escritório impacto, dele, com certeza. ele vai trabalhar apenas 1/3 do que ele trabalhava antes. Uma pessoa entrando no teu escritório à meia-noite de sexta-feira, você já imaginou, olha que coisa. Natal, Ano Novo, né? Férias, olha que dor de cabeça, porque essas pessoas também têm todos esses feriados. Tem uma regra, tem um negócio, tipo assim, a pessoa ficou doente e não pode vir, tá? Lógico, se o comercial ficar doente, não para a operação. Agora, se um operador único da tua unidade, São Paulo, não vir, você vai ter que ativar o folguista, vai gerar hora extra, às vezes o folguista vai demorar 2 ou 3 horas para chegar, né? Ou às vezes eu preciso cobrir o Eduardo. Olha, isso aí é uma coisa, isso é intangível, né? Se você falar assim, aí não tem nada a ver com dinheiro, mas a tua operação, a gente aumentou o número de comerciais, automaticamente aumentou o faturamento. A gente saiu de uma operação 24 horas, colocou uma operação de 8 horas por dia, né? Isso é uma coisa, é uma transformação geral do negócio aqui. Talvez isso aí a gente não fica pensando, né? Mas em vez de eu ter 36 filiais
24 horas por dia, agora tem uma, né? Uhum. É muito diferente, né? Uhum. É muito, muito diferente. E sobre o ponto de vista, assim, do cliente ali, você disse, né? Então, teve um caso aí, mas, né, que o Eduardo colocou que talvez tenha sido muito bom aí por parte da Link, né? Que nossa, tá aqui, eu entrei em contato com você, fiz as ligações, ficou registrado, né? Mas uma coisa que a gente sempre escuta, né? Quando a gente faz essa mudança do canal humano para o canal digital, sobre a perspectiva do cliente, né? De estar em contato com algo que seja digital. O que teve, né? Quais foram os desafios, assim, de vocês? Vocês tiveram um desafio ou não? Às vezes é super positivo, foi positivo em todos os aspectos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Primeiro que a gente queria que fosse humanizado. Aí vocês conseguiram fazer. Lógico, existe... É um pouco mecânico, porque é uma gravação, sim, mas eu tô fazendo assim. Bom dia, Ana, aqui é o Hugo da Link Monitoramento, um evento na placa XPTO. Quer falar com o atendente? Não, isso aqui é um evento normal. Então a gente tem essas mudanças radicais aí que a gente fez. Mas depois de algum tempo a gente conseguiu acertar os discursos. Então agora a gente não teve nenhuma reclamação de todas, e a gente faz bastante ligação por dia, né? A gente não teve nenhuma reclamação de nenhum cliente com isso. Tá? Não nesse aspecto a gente não teve, porque talvez o canal de vocês, as pessoas que realmente atendem as ligações, falam assim, não, eu quero falar com o atendente, ou não, eu vou ter a opção 2, a opção 3, a opção 4, né? Aqui. E como diz o Eduardo, vocês estão certos, né? Tipo assim, a gente tem a total liberdade de trocar os discursos. Eu não me arrisco a colocar o discurso agora, que provavelmente devem ter trocado já para ajustar um pouco melhor a fala, né? Lógico, a gente implementou uma versão 1.0, deve estar na versão 5.0 já, e assim não vai parar, né? Como todo processo operacional, ele vai evoluindo e vai tendo aprendizado. Isso é uma constante, né? Quando a gente fala de agente, né? É a premissa, né? Do aprendizado da inteligência. Até os meninos estavam lá comemorando, porque, pelo que eu entendi, a regra do canal do WhatsApp vai ser liberada para nós mesmos editar os textos. Eu falei, nossa, agora a gente vai ter o poder de editar os textos. Ele jogou o fósforo na mão do terrorista. Agora eu escrevo tudo que eu quiser. O robô é meu. Aqui. Resposta 1, resposta 2, resposta 3. Então agora o poder está na nossa mão. Sim. E para frente, gente, você já falou aí de uma fase 2 que vai entrar na fase 1 de implantação. Quais são os principais desafios, assim? Hugo, quero que você fale um pouco, assim, você teve esse movimento, foi super positivo, né? O que mais que você vê à frente de otimização operacional? E aí tem uma pergunta que é super importante, que eu acho que já foi meio respondida, mas eu quero... bem assim, né, direto, né? Vocês conseguiram chegar no objetivo que era aumentar o faturamento, que era a questão a questão inicial, a dor inicial. Bom, vamos lá. Vamos responder a segunda Toma cuidado. primeiro. Eu vou anotar tudo que você está falando e isso está gravado. Não, realmente. Lógico, a gente tá em fase de migração ainda, porque, como a gente falou assim, agora existem algumas regras dentro das franquias que a gente tem que ir lá e customizar o atendimento, né? Por isso que o Eduardo tá lá. Agora só acho que falta 2 ou 3 agora só para a gente poder fazer a migração total, tá? Então, elas estão funcionando de acordo com o que a gente gostaria, tá? O que acontece agora? Hoje de manhã estava eu e o Eduardo numa reunião com um gerenciador de risco. É um cara que está acima de nós, é a ligação entre uma seguradora e um transportador. A gente tem uma gerenciadora de risco. Hoje eu posso afirmar que a nossa operação não tem delay. O cara ficou olhando para nossa cara e falou assim, eu não entendi. Eu falei assim, não, a hora que o evento é gerado no veículo, deve demorar 1 segundo para processar dentro dos meus servidores. A hora que processa meus servidores, a API levanta o serviço de vocês e a descarga automática. Não tem delay. Então imagine que o nosso maior problema era que sábado, 10 horas da noite, alguém está jantando e o operador está fazendo 4 operadores, mas só tem 3, né? E
E os eventos, eles acontecem só à noite, né? Uhum. Não se preocupe. É igual acabar a luz, né? Não acaba 2 horas da tarde na tua casa, né? Vai Como acabar às acabar 6. a luz e quebrar dente, né? Você só quebra dente em churrasco, né? Você exatamente. nunca quebra. Então, o que Exato. que Você nunca tá acontece? orando lá e quebra um dente. Então, o que que acontece? A gente foi lá, a gente não tem o delay. Uhum. Isso é uma coisa que provavelmente vão patrocinar o canal, Eduardo. Nenhuma empresa de rastreamento tenha. Sim. Ou se tem, não divulga o segredo. Uhum. O delay do evento que acontece no veículo para o evento que eu estou ligando para a cliente Ana é 0. Uhum. Fato 2 que é muito importante. Infelizmente, o atendimento humanizado ele tem um defeito grande. Ele comete erro, ele falha e ele demora. Você já imaginou se acontecer algum evento no carro do Eduardo e eu, por acaso, não ligar Uhum. e passar, por algum motivo, uma troca de turno, né? Sim. Um lanche, uma folga ou ele foi deu um colapso. Até essa reunião que a gente fez agora de manhã, ele citou um caso de 12 horas para comunicar o cliente do evento. O cara já tinha... já tinha solucionado o programa. 12 horas depois o cara ligou, estão roubando seu carro. Ah, obrigado, eu já estou em casa. Foi avisado pelo próprio motorista que já tinha saído do cativeiro. Exatamente. Exato. Então, o que aconteceu? Aquele evento passou. Uhum. Foi um erro, foi um erro humano. Do jeito que a gente desenhou agora, eu tenho certeza que todos os eventos 100% de cobertura. chegam em 100% de cobertura com delay 0. Isso é uma coisa intangível. Do ponto de vista de gerenciamento de risco. Do ponto de vista... exatamente. Porque a gente Você vai lá... também De citou seguro, um caso risco, do cara né? tocando a bateria, né? Que o cara tirou o negócio da bateria, já Exatamente. tocou o telefone dele e falou, você tá tirando a bateria? Por favor, nem tirei o negócio. Só desconectei. Só desconectei. Exatamente. Eu acho que isso aí, antigamente... É claro que pode acontecer? Pode. Mas tudo bem, é um discador automático, mas é um discador ainda. Apareceu o evento do carro da Ana, eu vou olhar, eu vou ter que tocar no display e falar assim, ó, vou ligar para o contato 1, que é o Eduardo. Isso tem um delay. Né? Tá, depois, a Ana não atendeu, o Eduardo não atendeu o telefone, eu deixei um recado na caixa postal. Vou ter que ligar para o contato 2, para o Hugo. Quanto tempo isso vai demorar? Exatamente. Aqui a gente vai poder fazer simultâneo as coisas. Então, é muito diferente. Hoje eu não tenho medo nenhum de falar assim, vocês não me ligaram, vocês não me chamaram. Então, tipo assim, aí eu acho que as APIs de construção aqui entre os dois times, né, foram muito importantes né, nesse caso, tá, Ana? Foi muito, muito importante. E eu preciso contar um caso aqui que eu acho que o Eduardo não contou. Oxi. Eu tenho certeza absoluta que eu fui o único cliente da Ótima nos 25 anos que foi lá e pedir para auditar a conta. Ele me mandou um boleto no primeiro... Lógico, a gente sabia a quantidade de veículos não eram 100%. Tá? Então ele falou, eu falei assim, ó, Edu, manda a conta. Daí o Rodrigo olhou a conta, o Rodrigo mostrou a conta, falei assim, olha aqui, ó. Eu falei, não, manda auditar que a conta tá errada. Aí o Eduardo auditou, voltou, eu falei, olha, ele tem certeza? Tem. Agora manda fazer um descritivo de todas as ligações. Daí o Eduardo me ligou, o que tá acontecendo? Eu falei, Eduardo, tá acontecendo o seguinte, a conta tá barata demais. Ele, não entendi. Não, você mandou um boleto errado, amanhã você vai mandar um boleto de corretivo de mais 10 mil reais. Vai triplicar. E aí... eu vou brigar com você. Eu falei assim, não, a conta tá certa. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, Hugo, você tá perguntando o quê? Eu falei, não, eu tô falando que a conta tá barata demais. Eu falei, foi o único cara no mundo que me falou que a conta tava barata. Mas a conta tava barata por quê? Porque realmente ele tem razão. 75% de economia em pessoas é um fato. Se eu comparar a conta da Ótima com o salário de 2/3 da nossa PA, a conta é 0, né? Ela é 0. Lógico, a gente não está pensando em mandar pessoas embora, a gente está pensando em fazer mais eventos. E eu preciso da nossa equipe para criar mais eventos, né? Provavelmente a gente vai fazer outros eventos agora que já estão na minha cabeça, já estão na cabeça do Eduardo, o Rodrigo, a Tamires, o Natan já estão desenhando esses eventos que vão fazer com que a nossa empresa fique
mais próxima do cliente ainda. Eu vou dar um spoiler aqui. Você já imaginou, né, que se teu carro estivesse indo para qualquer tipo de fronteira do Brasil, que é gigantesca, antes, a 1 hora de distância, mais ou menos 150 quilômetros, eu vou te ligar. Dá um exemplo de Maringá, né? Se o teu carro tiver registrado em Maringá, fala assim, ó, Ana, teu carro tá passando Cascavel. Tá tudo bem? Tá em tudo. A gente tá em Toledo. A gente vai ligar para todos os clientes nisso aí. Como é que a gente vai fazer isso? No manual do jeito que a gente fazia antigamente. Até que vocês... A gente vai arredondar esse processo, né? Lógico, vai maturar, isso vai demorar um tempo. A partir do momento que a gente fizer isso aqui, vocês vão ter mais um evento. E assim sucessivamente, eu acho que esses eventos não vão parar mais, né? Então, essa otimização, né, operacional que teve, na verdade, ela possibilitou até tornar mais abrangente a cobertura ou o cuidado, o monitoramento de fato. Exato. Porque criar mais eventos é prestar atenção, monitorar mais variáveis, né? Você já imaginou, né? Se eu fazer exatamente essa coisa. Tem um outro exemplo que eu acho que é mais legal ainda. A gente tem áreas de risco no Brasil. Isso é ruim falar, né? Mas existem áreas de risco no Brasil e determinados horários. Então, se você estiver vindo em algum determinado, não vamos falar o nome de cidade, né? Mas em alguma determinada cidade. Maringá? Ai, gente, Maringá, só para registrar. Eu não moro mais em Maringá, mas eu amo Maringá, gente. Maringá é uma cidade maravilhosa, tá? A gente tem uma área de risco no Brasil e se teu carro estiver perto dessa área de risco, a gente tem algumas geolocalizações, algumas cercas eletrônicas, né? E teu carro estiver ali, naquele determinado momento eu vou te ligar, Ana, teu carro está numa área de risco. Então esse vai ser mais um dos eventos que a gente vai ligar. Então a gente quer prestar muito mais assistência ao nosso cliente, tá? Essa é a nossa ideia, né? O time agora, como diz o Eduardo, que está não diretamente no atendimento, agora está preocupado em fazer outros alertas, que na verdade vocês já estão fazendo, né? Tipo assim, o que era totalmente mecanizado agora está automatizado. Então a gente vai fazer outros alertas. A central nossa hoje está preocupada em fazer outros alertas e, como diz o Eduardo, foi uma coisa muito boa. Eu nunca pensei que uma equipe nossa ia falar que ia colapsar, que a gente não poderia crescer mais, né? Isso aconteceu com a central. Hoje a gente não tem mais esse problema, né? Talvez devolvido a bola pro comercial. Pode vender o quanto vocês quiserem agora. Vende que a gente tá pronto. Agora vende que a gente tá pronto. Eu ia até comentar isso, que é uma coisa que deixa a Ótima bastante feliz, porque assim, existe um ditado, uma conversinha do buraco e da furadeira, né? Você sabe dessa história, né? Gente, tá cheio de história esse Golcast. Vamos lá. Por exemplo, mas quando você vende história. quando você quer comprar uma furadeira, o que você quer comprar? Você quer comprar um buraco, né? Eu quero um furo. Você quer Para ter um furo, eu preciso de uma furadeira. Não importa que a furadeira seja rosinha, não sei o quê. O que a Ótima vende, e eu falei isso no evento lá em João Pessoa, os caras ficaram tirando só o homem do buraco. porque eu falei assim, o que a gente vende, na verdade, é o buraco, assim. O que a gente vende? A gente vende o fechamento do atendimento. E é isso que a gente faz, né? E o objetivo também é quando a automação chega num nível onde você não se preocupa, porque eu acredito que todos nós, como executivos, a gente tem sempre uma mentalidade, é o seguinte, precisamos ampliar, quanto que vai custar isso? Como é que é a escalabilidade aí do custo, do orçamento para a gente fazer isso, né? E várias vezes dessa conversa nossa, sempre colocou, o Hugo não comentou, né? Vamos crescer, de 38 mil nós vamos para 50 mil, para 60 mil, para 70 mil, e não se preocupar com a infraestrutura de atendimento, né? Então isso é uma coisa que, alguns anos atrás, era inconcebível isso. Sempre você ia pensar, como o Rodrigo falou, vai aumentar 10 mil, eu vou ter que botar mais 5 pessoas. O custo caminhava junto, né? A grandeza do crescimento vinha sempre atrelada à grandeza do custo, né? Hoje não mais, né? Não mais. Então, quando a tecnologia, quando eu falo que esse processo de internalização, ele vai muito da tecnologia,
muito do canal que você está usando, como, né? Uhum. Então, quando você coloca isso de uma forma inteligente dentro do processo, de uma forma onde você entende os movimentos, onde você adapta a solução e você adapta os canais dentro de um mercado específico, a produtividade é enorme. Então, hoje, já é inconcebível dentro do mercado de tecnologia você ter que se preocupar com tecnologia associada à sua escalabilidade. Então, o Hugo hoje, talvez, quando a gente conseguir absorver 100%, não vamos absorver 100% porque tem uma parte do push, que já é interna, mas vamos falar aí 70%. 70%, 40 mais 30, é isso ele aí. não se preocupa em coisa. Lógico que existe uma grandeza da tecnologia. A infra de tecnologia sempre aumenta por parte da Ótima para poder te atender a volumetria. Mas não é uma coisa que você precise pensar nisso. Não é na mesma escala, né? Você Não consegue... aritmeticamente não é, né? Então, assim, isso talvez seja, eu acho que por estratégico, para dentro do foco da Ótima, talvez o melhor prêmio dentro de um projeto desse. Que é muito do nosso propósito mesmo, né? E é muito do nosso projeto. O projeto de negócios, de nichar, né, com os produtos que a gente já tem, dando uma venda consultiva ou aplicando uma tecnologia de forma consultiva, o objetivo é exatamente esse, é dar tranquilidade para a infraestrutura do cliente, ele crescer sem que ele se preocupe muito com a escalabilidade do custo. E essa que a gente fala, né? A gente gosta de falar aqui, que é, de fato, acho que o que parceria quer dizer, né? A gente realmente entra dentro do negócio do cliente, que foi justamente o que você trouxe, né? Você, Eduardo, também trouxe no começo. E isso que traduz realmente o sucesso, né? Essa parceria mesmo, esse entendimento do negócio, não é a tecnologia pela tecnologia, é ela aplicada exatamente na sua necessidade, e já né? que a gente está falando de historinha, eu vou contar uma historinha daqui. História 3, gente, claquete. História 3 de quando a gente fechou, porque assim, a Ótima confia muito nos produtos dela e no resultado. Só que para um projeto desse dar certo, tem que ter uma participação grande do cliente. Não dá para simplesmente a tecnologia abraçar e falar assim, eu sei que se dane, né? E na época o Hugo falou assim, eu não pago, quer dizer, nós estávamos pagando ou sendo crucificados por outros que não tiveram essa postura, né? Por causa de N problemas. E o Hugo falou, eu não pago se não funcionar. Eu falei, beleza, se for... Você lembra disso? Eu falei, ó, eu sou o CEO, eu mando, eu não pago. Eu mando, eu não pago. Aí, se você quiser, é assim. Se não quiser, não é assim. Eu falei, beleza, então nós vamos fazer. Se você fizer a sua parte, eu faço a minha parte. E eu confio no produto da Ótima. Se você confia no seu, então não vejo problema. Quando entregar, você paga. Ver. Não foi? Viu só? E ainda queria pagar mais e pagou pouco. Pode pagar mais, não tem problema. Vamos emitir nota. Exatamente. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Eu acho que é um super case, né? Não é à toa aí que a gente já falou sobre isso várias vezes. Acho que a gente está nessa parceria com vocês, né? Não só ali no projeto em si, mas dando visibilidade, né? Até para o seu próprio segmento, né? Nas nossas redes sociais, até se vocês quiserem, tem ali esse case, né? Com a Link Monitoramento bem detalhadinho, com os dados, né? Que são super interessantes quando a gente consegue mensurar realmente o que a gente leva para o cliente, como você disse, né? Hugo, quer colocar mais alguma coisa? O evento dia 21. A gente vai ter um evento dia 21. Eu vou. Conta com a participação de vocês. Vamos filmar tudo, vamos deixar tudo online para todo mundo ver. Vai ser uma coisa muito... É um evento de 15 anos, é isso? Isso, a nossa empresa vai fazer 15 anos, né? E eu quero deixar um desafio pro Eduardo. Olha só, gente... Isso não estava combinado. Está registrado. Isso não estava combinado. Vamos lá. Não tá fudendo. Eu falei pro Eduardo hoje que eu quero fazer vendas sobre o multicanal de vocês. Então, eu quero fazer... Eu
quero fazer vendas Ativo. Você do quer nosso explicar um produto. pouco a ideia do projeto ou não? É spoiler. Não, a ideia é o seguinte, ele precisa vender equipamentos nossos, com Igual ele falou no começo, né? mensalidades. Qual que era o desafio? Faturar mais é faturar mais também. Exatamente. O nosso negócio a gente precisa faturar mais, já que agora a gente consegue crescer. Aham. Agora eu preciso agora mudou o problema mesmo, né? Agora eu tenho que crescer. Não voltou pro mesmo lugar que era, né? Assim, antes não conseguia crescer, por quê? Porque se a gente crescesse, a gente tem que aumentar drasticamente o quadro. E quando você fala abrir uma PA, são mais 5 pessoas, né? Não é, eu vou contratar mais uma pessoa. Cada vez que você abre uma PA, é mais 5 pessoas, né? Então, é treinar mais 5 pessoas, né? O negócio não para, né? Não é tão simples assim, né? E eu tava falando hoje com o Eduardo, Eduardo, a gente tem um afã de começar a vender todos esses produtos automatizados, né? Vamos ver como a gente vai fazer isso aí. Mais um desafio aí para vocês, para vender isso aí, né, nesses multicanais, né? Excelente. A gente tem um nicho de clientes, né? A gente já faz isso, a gente já aborda, mas eu acho que a gente aborda esses caras. A gente tá ligando pouco, né? Cada SDR faz 60 ligações por dia, deve ter uns 60 SDR, já estão fazendo pouco, vamos fazer 10 vezes mais, né? E dá mesmo, a gente já pode, terminando aqui, se você quiser já começar uma reunião, né, Eduardo? Quem tiver disponível aí, a gente já senta e já prototipa aí. O bom que a Ana é rápida assim, mas já pega, assim, eu até falei para ele, falei assim, você vai estar na frente da melhor especialista de venda do canal digital que faz esse trabalho dentro da Ótimo. Né, que a gente está nesse processo, que não é um processo rápido, não é um processo de atendimento, mas assim, juntar tecnologia para fazer. Tecnologia e canal a gente tem para fazer isso. A questão é, né? E aí você tem essa infraestrutura, não só tecnológica, como de know-how que pode ajudar a Link no que ela precisar. E fica dentro dessa venda consultiva também. É um know-how que a gente tem, que a gente aplica de forma... Porque assim, a escolha do canal, ferramenta, regra de negócio vai muito dessa prototipação, né? Dos testes, testa, volta, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu não vejo... É um caminho sem volta, na verdade. Eu juro que é a última. Eduardo, conta a história da atendente virtual da Harumi. E a atendente está aqui. Ai, atendente. Gente, a atendente está na plateia. Quando a gente começou, a gente lançou uma primeira versão que ia mais para o lado da Aura do que para um agente virtual, né? Eu usava um agente, mas era mais para captar as informações. E a gente precisava lançar a nova versão. Daí o Paulo falou, tá, vamos prototipar um agente virtual, né? Eu falei, tá, mas como é que... Vamos fazer, que nome que nós vamos dar para a gente? Aí o Paulo, eu vou escolher um nome aqui. Aí escolheu o Harumi. E montou o agente virtual. Aí quando eu peguei aquilo e mandei para a Renata, a Renata falou assim, você conhece a Harumi? Como você conhece a Harumi? Harumi é o agente virtual da coisa que foi um protótipo que a gente fez. Só que Harumi é o nome da filha do Hugo. Você... Não acredito, mas foi tipo... Foi coincidência? Não. Foi. É o nome da filha do Hugo. Aí, quando a Renata me falou, eu falei, meu Deus do céu, o homem vai cancelar o contrato com a Ótima. Porque a gente botou a filha dele exposta, exposta no negócio, né? E, enfim, daí ele mostrou pra Harumi, ela acho que gostou, né? A Harumi aprovou a Harumi? Não, é um amor. Muito bem, ela gente. Assim, pai, você que fez? Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, foi a coincidência. Ela falou assim, mas com o nome Harumi? Harumi ainda? Pois é, né? Falei, que tinha que ser mesmo. Eu falei, tinha que ser assim. Eu falei assim, a Renata me ligou, você viu o negócio da Ótima? Eu falei, não vi, Renata, não vi. Ela não é tua filha. Eu falei assim, eu não sei nem o que você tá falando. Os caras estão fazendo uma surpresa aqui pra nós fazer um agente. Eu falei assim, não, e eu mandei uma mensagem pro Hugo pedindo perdão, né? Eu falei assim, não sei, né? A gente tem vai que a pessoa não, mas isso só mostrou a proximidade. Eu acho que mostrou aí as mentes alinhadas. E com essa história, eu acho que né? A história é excelente pra gente até encerrar aqui. Eu acho que é bem legal isso que a gente mostrou ali
desse afinamento, né? De pensamento mesmo aí. Vamos usar o elemento Harumi. Tem uma pessoa aqui, uma Harumi do meu lado. Hugo, a gente quer te agradecer muito por esse bate-papo. Acho que foi super gostoso. Tô tendo que encerrar, perdão, mas é que o pessoal já tá assim, lá assim, ó, já tá assim, já passou o tempo todo. Mas a gente vai deixar aqui com você, então. É uma lembrancinha nossa, agradecendo isso, né, pela parceria, não só pela participação, mas pela parceria, por, né, tá aí junto com o pessoal, porque isso também acaba desenvolvendo, né, um know-how nosso interno. Tamo junto, né? Evolui todo mundo, com certeza. Bento, muito obrigada por vir aqui compartilhar. Acho que tem muita coisa boa para acontecer aí, não só com a Link, mas também com todos os projetos. Aí eu tava te devendo um nome para internalização. Eu tenho que mudar o nome, porque senão eu nunca vou conseguir falar o nome. E eu já tenho o nome, mas acho que eu não vou dar spoiler aqui, não. A gente tem aí, a área hospitalar está indo muito forte, a educação está indo muito forte, dentro dessa mesma linha da Link, né? Entendi. Então, tem a ver com sourcing. Você já tá com umas demandas, né? Você já tá com umas demandas. E aí os nomes já estão aqui tudo borbulhando. E aí agora eu já tenho até uma reunião com o Hugo, depois que terminar aqui. Tá tudo muito cheio. Gente, obrigada. Obrigada a você que acompanhou aqui com a gente. Vocês, a minha plateia, gente. Eles são sensacionais. Até a Harumi, aqui a personificação da voz da Harumi, né? Juliana Merende, a nossa voz de Harumi, nossa agente virtual. Muito obrigada a você que acompanhou. Esse é mais um episódio feito com muito carinho por toda a equipe aqui nossa. Fique ligado, tá em todos os nossos canais e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até. Obrigado.